Ainda cantaremos Igreja Protegida, 95. Jesus Cristo e o Espírito Consolador, 98. Essa parte de louvores, cantaremos Santa União, 142. Pois nós
ouvido pelos nossos irmãos do coral o CS 37, Como é bom ser de Deus.
meu caminho.
Para ninguém passar para a parte das contribuições, onde eu devo fazer a leitura neste boletim oficial número 3177, São Paulo, 4 de junho de 2019. O título da mensagem é: sejam agradecidos pelas bênçãos celestiais e colaborem com sua igreja. Prezados irmãos apostólicos, o Santo Rei Davi foi muito abençoado porque sempre amou a Deus e a sua obra na terra. Grandes vitórias e bênçãos preciosas foram-lhes concedidas por amar a Deus e ao seu reino. Esse servo de Deus deixou maravilhosos exemplos a todos nós. Servo do Consolador, no tempo presente, mostrando quão valiosa é a consagração e a dedicação para com as obras gloriosas de nosso Pai, bem como nos deixou ensinos a respeito da importância do amor para a salvação e redenção da criatura humana. Deus, nosso Pai, no tempo presente, permitiu que o seu amado Filho Jesus restaurasse o seu reino aqui na terra, a partir da preciosa vida da Santa Rosa, a fim de proporcionar o bem e a felicidade de todos quantos viessem amá-los, e que com entendimento e fé passassem a valorizar a sua obra de salvação. Através da Santa Rosa e do ministério do Santo Romualdo, amparou e ajudou o povo apostólico a serem felizes e muito abençoados no seu viver e em suas realizações. Nos deu sabedoria e entendimento para fazermos o bem ao nosso semelhante, mas também trabalharmos pela causa primeira, que é o amor a Deus e ao seu reino, e esta igreja apostólica, e o reino dos céus entre nós. Precisamos continuar divulgando esta oportunidade a todos quantos aceitarem com amor a nossa mensagem de fé e esperança, e em Deus e nos seus santos, e na vida eterna, na glória celestial. Estimados irmãos, eis os exemplos preciosos que nos legou o Santo Rei Davi, que num dos seus salmos expressou louvor e gratidão ao Pai, dizendo: que retribuirei ao Senhor para todos os benefícios que dele recebi. Tomarei o cálice da salvação e, invocando o nome do Senhor, cumprindo os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Neste salmo, o rei Davi declara que continuaria obedecendo às leis do Senhor Deus, que invocaria o seu santo nome e que cumpriria os seus votos de bem servir a obra do Consolador. Sigam esses grandes exemplos do rei Davi em relação à nossa amada igreja. Sejam fiéis à igreja, cumprindo o seu voto de fidelidade e também contribuindo com as suas ofertas especiais e com os seus dízimos para o sustento da obra do Consolador. Sejam sempre agradecidos a Deus e aos seus santos, e também a sua igreja, por tudo quanto recebem para a sua vida material e espiritual. Em nome da Santa Rosa e do Santo Romualdo, apelamos aos seus corações para nos ajudar nesta caminhada para o reino dos céus, promovendo a paz e entendimento a todos quantos aceitarem a nossa fé. Mas para isso precisamos do seu apoio financeiro.
principalmente neste momento muito difícil, financeiramente falando, sabendo das dificuldades que todos nós enfrentamos. Mas, irmãos, esta obra não pode parar, ela depende de nós. É a hora de provar a Deus e aos nossos santos o quanto amamos nossa igreja e que não vamos desamparar esta obra tão maravilhosa que pertencemos. Contamos com seu apoio especial, colaborando com amor, e desejamos que sejam sempre muito abençoados e felizes em todo o seu viver. Então, prezados irmãos e irmãs, está aí a mensagem falando a respeito das contribuições, aonde nós devemos dar o devido valor a esta obra tão gloriosa, a obra de salvação desta Santa Igreja Apostólica, aonde está levando estas mensagens àqueles corações carentes, aqueles que precisam ouvir uma mensagem como nós estamos ouvindo nesta noite, e sermos felizes e abençoados. E devemos agradecer a Deus, o soberano Pai, a Jesus, a Santa Rosa e o Santo Romualdo, por todas as maravilhas que faz em nosso viver. Agradecer pelas bênçãos preciosas que recebemos, e daí nós devemos retribuir, dando nossas ofertas, nossas contribuições, nossos dízimos, para ajudar a nossa igreja a sair dessas dificuldades que estão enfrentando. Então, prezados irmãos e irmãs, guardem em teus corações essas palavras e fazem de melhor para ajudar essa igreja. E se nesse momento não tiver a tua oferta, as tuas contribuições, não fique triste. A tua presença nesta Santa Igreja já é uma contribuição muito grande. E a Santa Rosa e o Santo Romualdo irá abençoar a todos. E todos de cabeças curvadas e olhos fechados, eu irei orar para consagrar-nos a mesma nesta noite. Ó querida e Santa Rosa, o glorioso Espírito Consolador, querida e Santa Mãe, eu falei ao coração de teus filhos esta mensagem. Eu sei que eles entenderem, compreenderam e irão fazer de melhor para ajudar esta obra até. Querida Santa Mãe, que o Senhor abençoe cada um, abençoe o teu emprego, o teu salário. Se houver alguém desempregado neste momento, a senhora dá porta de emprego para que possa ter sustento para a tua família e também ter o teu donatismo para ajudar nesta obra de salvação. Por isso, querida e Santa Mãe, eu declaro estas ofertas ungidas e consagradas em teu santíssimo nome e em nome do profeta Santo Romualdo. Amém. Enquanto as irmãs passarão as salvas, eu irei ler para os nossos irmãos os avisos. Encontro de jovem apostólico na sede. Jovens apostólicos, estamos às vésperas do terceiro encontro de jovem apostólico na sede, que será realizado no dia 13 e 14 de julho. Uma grande oportunidade para o seu desenvolvimento pessoal, profissional, social e principalmente espiritual. Nós, no Conselho Deliberativo, juntamente com os jovens da sede, estamos esperando vocês de braços abertos, pois, como o Santo Irmão Aldo nos ensinou, somos uma família
só. Portanto, para participar, é necessário realizar o seu cadastro através do link divulgado pelo projeto do Coro Jovem, bem como se atentar às seguintes recomendações. O encontro de jovem terá início no dia 3 de julho, às 7 horas da manhã. Porém, os participantes poderão chegar no dia 12 de junho, a partir das 18 horas. Caso precisem chegar mais cedo, por favor, informar os organizadores. O encontro de jovem é específico para jovem a partir de 14 anos. Jovens menores de 18 anos só poderão participar acompanhado dos seus pais ou de um responsável maior de idade. Todos que vierem para o encontro, jovens e adultos, devem ter como principal objetivo participar dos trabalhos programados, principalmente das palestras e dinâmicas, bem como obedecer às regras gerais da organização do mesmo. Não será permitido pessoas dispersas e desobedientes andando nos corredores, saindo à rua fora dos horários permitidos. É muito menos saírem para realizar compras nos comércios de São Paulo. Esta é uma ordem antiga do Santo Norte. A Igreja Apostólica tem como base a doutrina e disciplina que bem sabemos. Portanto, contamos com o seu amor e colaboração, agindo com boa conduta e trajes adequados. Do mais, sejam bem-vindos e juntos possamos alcançar mais uma grande vitória em favor da nossa amada Igreja Apostólica. Próximo batismo. Prezados irmãos apostólicos, já está agendado o próximo sacramento do batismo, o dia 31 de agosto de 2019, data em que coincide com o aniversário natalício do nosso Santo Primaz. Os que ainda não são batizados, aproveitem esta oportunidade maravilhosa para cumprirem este sacramento. Procurem ir e se organizando para a semana festiva em nossa sede. E preencham a sua ficha do batismo. Pedimos aos pastores e aos responsáveis de viagem que incentivem nossos irmãos para virem nesta festa. Está aí, prezados irmãos e irmãs. O próximo batismo já está marcado. Aqueles que ainda não se batizaram e desejam se batizar nesta Santa Igreja Apostólica, pode falar com o responsável de viagem e ele irá preencher a tua ficha. Mas antes é preciso que se arrependam de todos os teus pecados, porque quando chegamos diante do tanque batismal, aonde fazemos aquela promessa de bem servir a Deus, deixar todo o mundo pecador e seguir somente ao reino dos céus. É preciso deixar dos maus sentimentos e procurar seguir a disciplina e a doutrina desta igreja, como é ensinada em nossos boletins internos. Porque, prezados irmãos, a obediência e a consagração é para o bem de cada um de nós. Controle da altura do som. Mais uma vez pedimos através desse boletim aos irmãos regentes da sede e das congregações que observem a altura dos instrumentos musicais
e do som em geral da igreja, principalmente os solos. Procurem ter a sensibilidade do equilíbrio entre os instrumentos musicais para evitar que fique sobressaindo um ou outro instrumento, e principalmente o órgão e o violão, que são amplificados. Salientamos que existem leis que monitoram a quantidade de som emitida e pode multar ou até fechar estabelecimento como a igreja, se precisar acima dos limites estabelecidos. Como igreja apostólica disciplinada por nosso santo, vamos também obedecer a regulamentação e evitar problemas para a igreja e com os nossos vizinhos. Está aí, prezados irmãos, mais uma vez o nosso conselho, pedindo a compreensão de todos, regentes e músicos, que controlem o som para que não seja a nossa igreja prejudicada. Hinos sem aprovação. Somente os hinos apostólicos aprovados e numerados que são disponibilizados no site da Igreja Apostólica pode ser apresentado em nossas reuniões. Infelizmente, alguns irmãos estão desobedecendo estas ordens do Santo Irmão Aldo e usando as redes sociais para difundir hinos sem aprovação. Esta ordem deve ser observada para todos os regentes, compositores e músicos. Aviso aos pastores fora de escala. Prezados irmãos pastores apostólicos que estão fora de escala do Ministério da Pregação, informamos que devem regularizar sua situação com o setor de escala o mais rápido possível, para evitar que seu nome seja publicado neste boletim, perdendo o cargo de pastor. Somente irão permanecer no cargo o pastor que estão no cumprimento de escala de pregação e os que por motivo justo estão afastados por doença ou por idade avançada. Pede o cargo de pastor Romualdo Gomes de Lima. São os recados que tinha para ser lidos após as ofertas. E dando sequência, nós iremos ouvir o SC 162, Percorrendo Campos. E em seguida o CS 297, Irmão Alto, Nossa Fortaleza.
Prezados irmãos e irmãs, vejam mensagens que foram apresentadas pelos nossos irmãos do coral. Por uma mensagem cantada que concluiu toda essa mensagem que está neste boletim internos. São mensagens de amor, de paz, de alegria e de união para nós, povo apostólico. Eu li a mensagem para nossos irmãos, o título é: nesta igreja cantamos com todo o amparo do poder de Deus. Nesta mensagem relembramos aos irmãos sobre o grande poder que a Santa Rosa e o Santo Imoaldo receberam de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Senhor, pois foram dotados da participação em todos os dons poderosos e poderes em virtude de Jesus, nosso Senhor. Assim a Santa Rosa tornou-se no outro Consolador, em tudo semelhante a Cristo Jesus, e o Santo Imoaldo no último profeta de Deus e supremo pastor que Jesus prometeu que estaria à frente de seu verdadeiro povo na terra, na época da regeneração, época esta em que vivemos também, chamada a doutrina como era do Consolador. Foi quando a Santa Rosa e o Santo Imoaldo ungiram o nosso povo com uma bênção especial, nos imunizando das forças e dos ataques do poder das trevas, nos livrando de todas as influências das obras malignas, seja da feitiçaria, da inveja, das pragas e de todo o mal. Portanto, todos os fiéis apostólicos que creem em nossa santa doutrina e obedecem com fé, amor e gratidão toda a nossa disciplina, são protegidas pelo anjo da guarda. E livres dos ataques do mal e unidos aos céus, não devem temer o poder das trevas. Sendo assim, recomendamos aos fiéis apostólicos que devem sempre vigiar quanto aos pensamentos e procedimentos de sua vida, e quando perceberem algo prejudicial à sua consagração, devem orar e pedir com fé as bênçãos desses santos poderosos, os quais ouvem as nossas súplicas instantaneamente e nos concedem todas as vitórias e bem-aventuras, dignos dos legítimos filhos de Deus e herdeiros dos céus, fortalecendo nossa sabedoria com mais ânimo, fé e coragem para vencermos as lutas nesta terra e continuamos firmes como fiéis apostólicos neste santo caminho. Também fazemos o uso da água e do óleo ungido através das bênçãos e unção que recebemos de Deus e dos seus santos, ouvindo com fé o nosso programa Hora Milagrosa. Todos os nossos irmãos e irmãs apostólicos convertidos e obedientes à nossa fé são santificados pela unção divina, beneficiado com todo o amparo celestial para seu viver, seu trabalho, seus estudos e seu lar, e não necessita ir em busca de coisas do mundo, nem consultas a adivinhos, cortamentes, benzedores, e nem costumes opostos às formas de Deus. Caso contrário, poderão perder o mérito de verdadeiros filhos de Deus e serem dominados por forças ocultas da maldade, correndo o risco até de voltarem a ser escravos dos vícios
recomendamos para o vosso bem que tenham muita fé e confiança no poder glorioso de Jesus, da Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e do Santo Profeta e Supremo Pastor Romualdo, e serão felizes e bem-aventurados neste santo caminho. E terão mais ânimo, saúde, paz, alegria. Não tenham ouvidos de comentar as notícias que tentam minar sua fé, mas preservem no que aprendem nesta Santa Igreja. Lembre-se de que Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Romualdo só podem estar em lugar fé, em obediência e consagração, para poderem abençoar e proteger seus verdadeiros filhos. Pratiquem com amor em sua vida os ensinos do Evangelho do Reino dos Céus, que lhes ensinam este santo caminho, e terão a honra de herdar a glória de Deus na eternidade como santos vencedores. Meus prezados irmãos e irmãs, uma mensagem tão belíssima como essa, aonde nós relembramos aos irmãos sobre o grande poder que a Santa Vó Rosa e o Santo Romualdo receberam de Deus, o nosso Pai, de Jesus e de Maria Santíssima, através de cumprir o seu ministério nesta Santa Igreja, aonde ela trouxe para nós todos os ensinos dos céus, aonde eram levadas aos céus, e Deus, o nosso Pai Jesus, passaram as ordens para ela, e ela aqui na terra passávamos para nós. Quantas lutas ela enfrentou para defender esta Santa Igreja Apostólica, para abençoar, para livrar os nossos irmãos dos perigos, como está nesse boletim. E de quando ela foi coroada o Consolador, o Santo Profeta Romualdo deu uma continuidade, fazendo o mesmo dever que ela fazia, recebendo as suas orientações através dela, Santa Vó Rosa, para que nós possamos ser um povo vencedor, um povo feliz e abençoado, um povo que ser vitorioso nesta terra. Mas para poder ser vitorioso, prezados irmãos e irmãs, é preciso nós estarmos em comunhão com Deus, não estarmos em lugares inconvenientes, dando exemplo de apostólico, de filho de Deus, para podermos recebermos a bênção do Consolador. Onde ela mesma disse: o anjo protetor do céu está com o apostólico consagrado, mas se ele não tiver consagrado, aquele anjo não pode estar ao seu lado. E se ele se afastar, o poder das trevas se aproxima, e daí começa a vir as dificuldades, as lutas, e muitas vezes até mesmo deixa de seguir esse santo caminho e volta a ser escravo do pecado, escravo dos vícios, da maldição. Então, prezados irmãos e irmãs, guardem em teus corações esta mensagem que a Santa Vó Rosa e o Santo Romualdo nesta noite está nos dando a oportunidade de ouvir, para o nosso espírito ser fortalecido, para ter fé, firmeza, para poder vencer as lutas de cada dia. É preciso ser sincero e obediente ao reino dos céus. Irei passar para outra mensagem. O título da mensagem é: a união é necessária para que sejamos um com Deus e seus santos. Prezados irmãos apostólicos, a união é uma virtude especial, oportuna e necessária ao nosso conviver nesta terra como apostólicos. Assim disse o estimado apóstolo São Paulo em sua carta aos Filipos, na linguagem de hoje: porque estarei unidos com Cristo,
vocês são fortes, o amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me dê a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejo tolo de receber elogios, mas sejam humildes e considerem uns aos outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou usar ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servos, tornando-se e assim igual aos seres humanos. Esta bela instrução do amado apóstolo sobre a união nos ensina a estarmos unidos a Cristo Jesus. E hoje também a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o São Grimoaldo, que em tudo foram grandes exemplos de união. Por isso devemos ser unidos uns aos outros, vivendo em harmonia, fortes e unidos de alma e mente, sempre buscando em primeiro lugar o interesse coletivo da Igreja e não apenas o nosso próprio interesse. Nosso Santo Irmão Aldo, em seus últimos anos conosco, nos instruiu muito sobre a necessidade da união, nos preparou para que fôssemos unidos a Ele e uns aos outros, justamente para que continuássemos levando a Igreja avante, para que ela pudesse cumprir sua missão na terra. O Santo Irmão Aldo sabia que a nossa união geraria a força necessária para mover os céus e a terra, para que pudéssemos cumprir os planos e a vontade de Deus e de seus santos e anjos, e salvar o maior número de almas possíveis para o reino dos céus e glória. Como exemplo, citamos a união bonita e exemplar que havia e há entre Jesus e sua mãe Virgem Maria Santíssima, a união fértil que havia e há entre a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, a união perfeita que há entre esses santos poderosos e o Pai nosso Deus, formando a corte celestial, comandando todo o reino dos céus. Vejam que até para a corte celestial governar o reino dos céus, a glória de Deus e toda a criação divina é necessária a verdadeira união entre eles, a cooperação de cada um para que seja feita a vontade de Deus Altíssimo e não apenas a vontade de cada um separadamente. Se até os céus, reino espiritual, paraíso de eterna glória e de esplendor de Deus e de seus santos e anjos, a união é necessária, quanto mais aqui na terra, neste mundo material e passageiro, onde precisamos estar unidos uns aos outros para sobrevivermos e superamos todas as lutas da vida. Por isso já cantava o grande salmista Davi em um de seus belos salmos: oh, quão bom e quão suave, e que os irmãos vivam em união.
porque nele Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Vejam nesses salmos a união como fonte de bênção e da vida de Deus aos seus filhos na terra e para sempre. Cultivam uma união em família, na igreja, no trabalho, na escola, na conveniência, da boa vizinhança. Evite as discussões, as divisões, as contendas, as inimizades, a separação, porque tudo isso é falta de união e de amor e de humildade. E por causa disso que muitos não vivem em paz e perdem grande relacionamento que tinha tudo para dar certo. Foi por isso que o Divino Mestre fechou com chave de ouro sua palavra sobre a virtude da união na sua oração sacerdotal, conforme registrou no Evangelho de São João. Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um assim como nós somos um. Eu nele e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Isso é a essência da união. Sermos unidos a Jesus e ao Pai, sabendo que somos amados por eles. Sermos unidos uns aos outros, sabendo que nos amamos no Senhor. Isto é sabendo a glória como ensinou Jesus, de ser um entre nós e um com Ele, perfeito em unidade, sempre unidos. Assim como já dizia nosso hino, que a Santa Vó Rosa tanto gostava e nos incentivava a cantar. Sempre unidos, marchando com fervor, pois ela sabia que unidos sempre venceríamos e continuamos a vitória final. A união é uma virtude tão necessária e de tão alta estima que religião significa exatamente se religar a Deus, se unir novamente ao Criador, se reconciliar com o Pai, para que se possa cumprir em nós a sublime palavra do amado Mestre Jesus, de sermos um como o Pai e o Filho Jesus, unidos, consagrados na esperança da salvação e da redenção, que é o objetivo de nossa vida. Que essa virtude da união esteja sempre presente entre nós e em nosso meio. Que Deus Pai, Jesus, nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Inóculo façam a virtude da união fazer morada entre nós e produzir muitos frutos. Glória e louvor a Deus, o Pai, e todos os seus santos e anjos, para toda a eternidade, e assim unidos venceremos. Assinado o pastor José Sônia Filho, presidente do nosso conselho. Então, prezados irmãos e irmãs, para finalizar a nossa mensagem, eu digo para nossos irmãos um pouquinho a respeito da união, da família, como no boletim anterior estávamos publicando. É preciso ouvir uma união fraternal entre todos os familiares, pais com os filhos, filhos com os pais, esposo com a esposa. Ser pacíficos, ser humildes,
e consagrados. Porque se o nosso conselho colocou essa nota neste boletim, deixado pelo santo profeta irmão Aldo, aonde ele 44 anos nos orientava e nos deixou essa mensagem bem clara. É preciso ser unidos para poder vencer. É preciso ser unido com a família, com o nosso apostólico, porque somos uma família. É preciso valorizar essa santa reunião, é preciso valorizar o ministério que cumpre nesta igreja. Tanto faz decorista, membros, regentes, músicos. É preciso, prezados irmãos, sermos unidos, pastores, pregadores, para poder vencer as lutas de cada dia. Porque se nós não tivermos uma união, o mundo lá fora não irá ver que esta igreja é diferente, que ela ensina a união, ela ensina a disciplina, ensina a doutrina, ensina todos os hábitos que deixaram por Jesus através da Santa Formosa. É que nós devemos valorizar o sacrifício que Jesus veio a esta terra, derramou seu sangue naquela pesada cruz por amor a nós. A Santa Rosa enfrentou quantas lutas, quantas batalhas para defender esta Santa Igreja Apostólica, para defender o povo apostólico. Da mesma forma se deu o Santo Profeta irmão Aldo, quantas calúnias, quantas lutas ele enfrentou, mas com seu coração digno de amor, de perdoador, ele venceu. E hoje está ao lado da Santa Formosa, ao lado de Jesus, de Maria Santíssima, nos protegendo dia e noite, nos abençoando, nos livrando de todos os perigos deste mundo, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que o poder do mal possa nos atacar. É por isso que devemos estar obedientes e consagrados, para que nesse momento chegado nós orarmos diretamente aos céus e eles nos livraram de todos os perigos. Então, prezados irmãos e irmãs, para finalizar a minha mensagem, eu irei para os nossos irmãos com o Evangelho do Reino dos Céus, na página 65, no verso 20, onde Jesus deixou em suas Escrituras: os filhos de Deus que quiserem viver livre do mal e estarem sempre abençoados, vigiem, tome cuidado consigo mesmo, e não se afaste deste santo caminho, pois assim serão conservados com vida na alma para toda a eternidade. Se permanecerem fiéis ao nosso Espírito Consolador, a Santa Formosa, e ao seu sucessor, nosso Santo Primaz irmão Aldo, e em nome de Jesus, nosso Salvador, e de Deus, o nosso Pai e Criador, estará sempre feliz. E quando, prezados irmãos, nós findarmos a nossa vida nesta terra, tendo a união com este Santo de Deus, obedecendo a sua disciplina, nós iremos herdar o galardão reservado por eles nos céus para cada um de nós. Guarde estas palavras em teus corações, e que a Santa Formosa e o Santo irmão Aldo abençoará todos, não só hoje, mas para todos sempre. E eu agradeço aos nossos irmãos pelos hinos que foram apresentados no coral, ao trabalho dos obreiros, diáconos, diaconisas que se apresentaram para nós. E agradeço a cada um dos nossos irmãos que deixaram seus lares para vir até aqui para ouvir esta mensagem, para alimentar o teu coração. Agradeço pelas contribuições dos nossos irmãos, e que a Santa Formosa e o Santo irmão Aldo abençoe a todos. Amém. Eu convido a todos para ficar de pé, para nós fazermos uma oração, para encerrarmos a mesma nesta noite. Todos podem fazer tua oração, pedir tuas súplicas, porque desde o início dessa santa reunião já se fez presente a Santa Formosa, o Santo irmão Aldo,
os santos profetas, a Virgem Maria, para abençoar a cada um de nós e darmos a força para vencermos as lutas que enfrentamos dia a dia e cotidiano em nosso viver. Porque as lutas vêm, mas com o poder desse Santo de Deus, nós venceremos. Amém. Ó querida e Santa Vó Rosa, glorioso Espírito Consolador, querida e Santa Mãe, falei o coração de teus filhos estas mensagens, e eles ouviram, querida e Santa Mãe. Eu creio que eles entenderam e compreenderam, se armazenaram em teu coração. Mas pedir a Senhora neste momento para que ajude a cada um a vencer as lutas que enfrentam em seu viver. Ó querida Santa Vó Rosa, abençoa aqueles que aqui não podiam estar por motivo justo, mas às vezes está com o seu pensamento voltado a esta santa reunião. Só alimento com teu poder, com a tua unção. Ó querido profeta Romualdo, eu vou pedir também neste momento por aqueles, querida Santa Mãe, que estão neste mundo carente da salvação eterna de Deus, nosso Pai. Que o Senhor, querido Santo Romualdo, dê entendimento, sabedoria, dê discernimento aos que governam este país, para que possam, querida Santa Mãe, ter entendimento para fazer tudo de acordo à vontade de Deus, nosso Pai. Ó querida Santa Mãe, eu não sei o que teus filhos estão pedindo neste momento, mas a Senhora sabe, o irmão Rodo sabe. Muitas vezes estão pedindo a saúde para o teu corpo. Restaure, querida Santa Mãe. Eu coloco a minha mão nessa caixinha de oração. Eu não sei o que eles estão pedindo neste momento, mas a Senhora sabe o merecimento de cada um. Faça de acordo com o merecimento de cada um. Oh, amados irmãos e irmãs apostólicos, recebam a bênção de Deus, o nosso Pai, recebam a bênção de Jesus, recebam a bênção de Maria Santíssima, da nossa querida e Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e recebam também a bênção do profeta Santo Romualdo, e que essas bênçãos eu creio que irá ser realizada no viver cotidiano de cada um de nossos irmãos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Está encerrada a nossa reunião dessa noite. A paz do Senhor para todos.